Nós vamos agora para cá, ó. Hoje nós vamos contar a história de uma das mulheres mais influentes do estado do Piauí. A jornalista e escritora Genu Moraes. Falecida em 2015, ela deixou um grande legado na cultura e também na política piauiense. Sua antiga residência, eu conheço demais, passava muito por lá. Um pequeno pedaço do passado em meio ao centro de Teresina. A nossa querida Quequetinha, linda, maravilhosa, foi lá e vai nos mostrar todos os detalhes agora, para mim e para você que está em casa. Só se ligar aí, pode soltar o VT. No coração do Centro Histórico de Teresina repousa um tesouro da memória piauiense. E o Quitanda musical foi até a casa que foi morada de uma mulher que transcendeu gerações. Genu Moraes, uma das figuras mais emblemáticas da política e da sociedade piauiense, foi a pioneira em muitos aspectos. E o Rivaldo Barreto, que é voluntário do Centro Histórico de Teresina, nos acompanhou e contou cada detalhe da vida de Genu. O legado de Genu Moraes é preservado em cada canto, cada objeto e cada história. Filha do ex-governador Eurípides de Aguiar, viveu um tempo de grandes transformações e se fez presente em todos esses momentos, quebrando barreiras e desafiando a sociedade da sua época. A dona Genu, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Por que eu gosto de começar falando sobre isso, né? Ela foi uma mulher que esteve presente em lugares marcados para serem de homens. Então, assim, desde sempre, desde novinha, dos 13, 15 anos dela, ela abriu os comícios do pai dela. Então, assim, começou cedo o seu papel na política, na sociedade. Ela foi inovadora em grandes aspectos. Foi a primeira mulher a ser presidente de um sindicato de jornalistas no estado do Maranhão. Foi a primeira mulher a ter carteira de motorista no estado do Piauí. E foi uma das primeiras a dirigir carro. Então, ela ganhou um carro com 19 anos. O primeiro carro foi ela que ganhou aqui. E o pai dela deu para ela de presente um Ford americano, lindíssimo. Os impactos dela vão além. Ela era uma mulher que não olhava para religião, para cor, raça, gênero, sempre inclusiva, sempre participativa, à frente de causas sociais, culturais, políticas, e que preservassem o bem-estar social. Então, assim, o impacto dela como pessoa começa desde pequena a se inserir politicamente, né, que era um espaço, como eu falei, majoritariamente para homens, e a gente faz sempre um recorte cultural, né? Um recorte histórico e cultural. Tudo bem, ela era filha de um governador, né? Um ex-governador, senador, mas ela era uma mulher. E naquela época as mulheres não tinham tanta voz assim. E num espaço dominado por homens ela conseguiu se adentrar, né? Participar de maneira ativa. Ela ocupou a 9ª cadeira da Academia de Ciências do Piauí, mais uma vez tendo a sua relevância reafirmada no papel histórico, político e cultural da cidade de Teresina. Não é à toa que as pessoas vinham até aqui, a esse casarão onde nós estamos hoje, para ouvir suas histórias, para saber mais do contexto histórico, político e cultural da cidade de Teresina. Cada móvel aqui é uma testemunha silenciosa do tempo. Uma máquina de costura que ressoava nas tardes de sua juventude, onde costumava costurar para passar o tempo. E uma escrivaninha onde foram escritos não só os artigos e crônicas, mas também capítulos de uma vida cheia de conquistas e desafios. Até enquanto esteve viva, ela manteve presente, né? Ela manteve, aqui onde a gente está, era o escritório do pai dela, aliás, ali, e ela manteve o escritório dele intacto durante toda a sua vida. Ela voltou para cá, após a morte dele, para ajudar o irmão, né, na vida política, que era também político, e preservou, até o seu último dia de vida, ela morou aqui no casarão, preservando a história, os móveis, porque cada móvel desse tem uma história, escolhido por ela para estar aqui, fora aqueles que já estavam aqui na época do pai dela, né, então tem um contexto histórico muito grande, eram móveis de 1920, então aí tem história, né? E ela manteve isso aqui intacto durante muitos anos, muitos anos. E era a vontade dela manter isso aqui como um museu, de fato, onde as pessoas pudessem vir para tomar um pouco mais daquela história, ouvir, conhecer, aprender. Desde a sua infância, Genu cultivou uma vida de atitude, fora dos padrões, mas com uma elegância única, que a tornaram uma das mulheres mais respeitadas no Piauí. E muito mais além.
Sua personalidade cativante e sua presença marcante fizeram com que os espaços que ocupava estivessem sempre repletos de muita história. Para ela era um prazer falar sobre a história do Piauí, sobre a história de Teresina, sobre o que era, né, de fato, a sociedade daquela época. Então, assim, as fofocas, ela amava contar. Ela amava contar as fofocas da época, falava tudo que era de inusitado, de novo, que a gente nunca imaginava, ela chegava com a fofoca da época. Então, para ela, esse era o espaço, né? Ela sempre foi a favor de que se perpetuasse a cultura, os fazedores de cultura que ela falava, né? Para os nossos fazedores de cultura, historiadores, jornalistas, pessoas do meio cultural, isso aqui é extremamente importante. Então, ela tinha o casarão do pai dela como um local, um museu que pudesse retomar, né, aquela história, aquele tempo vivido. Aqui nesse casarão, Genu viveu momentos decisivos da sua vida. Mais do que as paredes que cercam essa casa, é um legado que ela deixou. Sua trajetória política, sua luta como jornalista e também a força que sempre demonstrou em tempos difíceis. São os reflexos de uma mulher que nunca se conformou com o comum. Infelizmente, esse casarão já foi alvo de diversos arrombamentos. Carregaram itens históricos e únicos que só ela tinha. Mas diferente de outros imóveis aqui da região, esse casarão da Genu Moraes resiste ao abandono. E ao visitar o local onde Genu passou sua infância, podemos perceber que mais do que um espaço físico, é um símbolo de resistência, de força e de um tempo que só ela soube transformar e reconectar. Genu não era apenas uma mulher de sua época, mas uma mulher à frente do seu tempo. E sua história continua viva, inspirando todos aqueles que a conhecem. Olha aí, uma belíssima matéria da nossa querida Quequeta, sempre trazendo uma belíssima história. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, né? A Quequeta com o nosso querido Ed, que fizeram essa matéria maravilhosa aqui pro Quitanda Musical.